Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, denominado Palavra do Senhor. Um culto em que nos oferecemos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, versículos 1 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O tema do nosso sermão de hoje tem como título O Último Suspiro. Vou repetir o título do tema: O Último Suspiro. Estevão traz a marca característica de um cristão perfeitamente alinhado aos ideais e doutrinas do cristianismo. Pois mesmo em seu último suspiro, observamos na vida deste servo de Deus
a presença do Senhor Jesus em sua vida. Vamos então, neste momento, realizar uma oração inicial para pedirmos ao Senhor que Ele venha a falar com cada um de nós, para que cresçamos na graça e no conhecimento. Vamos então falar com Deus. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença, na sala do trono da graça, contemplando a Tua majestade, contemplando o Teu poder e declarando a soberania sobre nós, a Tua soberania sobre nós. Que venhamos, ó Senhor, a Te adorar, que venhamos, ó Deus, a reconhecer na Tua pessoa o nosso Criador. Que o Senhor venha a cuidar de nós, como tem realizado até agora, com a Tua longanimidade, com a Tua misericórdia, mas sobretudo com o Teu amor. Obrigado, ó Deus, pela salvação. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho amado a este planeta para tomar o nosso lugar na cruz. E através do derramamento do Seu sangue, temos os nossos pecados perdoados, a porta da salvação aberta para contemplarmos a vida eterna. Neste momento agora de súplica, ó Deus, eu quero invocar o Teu nome em favor, Senhor, segundo as últimas estatísticas do ano de 2022, onde existem neste mundo, neste planeta Terra, 360 milhões de cristãos, irmãos nossos, perseguidos por governos, pessoas que estão sendo assassinadas, retiradas de suas casas, onde seus lares são queimados, suas famílias são fuziladas. Ó meu Deus, eu oro agora em favor destas pessoas, destes nossos irmãos, porque como o apóstolo Paulo mencionou, quando um cristão sofre, toda a igreja também sofre. Meu Deus, são 360 milhões de pessoas cristãs espalhadas em 50 países que não têm o direito de proferir a sua fé, a fé em Cristo Jesus. Te agradecemos porque em nosso país temos a liberdade de pregar, de falar do Teu nome, como estamos fazendo neste momento. Vá ao encontro, Senhor, destas pessoas. Abre caminhos, luz, para que eles possam professar a sua fé em Cristo. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Na narrativa deste texto bíblico que nós lemos agora, nós temos em primeiro momento o chamado e a vocação do servo de Deus, chamado Estevão. Os discípulos de Jesus na igreja primitiva cresceram muito em número e houve murmuração então dos helenistas, isto é, os judeus de fala grega, contra os israelitas, por não atenderem às causas das viúvas em suas necessidades diárias, quanto à distribuição de alimentos e outras utilidades. Os apóstolos, sobrecarregados com esta atividade na igreja, e com isso não podendo mais se dedicar à oração e à leitura
da palavra de Deus, resolveram nomear 7 pessoas, a quem denominaram diáconos, para o serviço social de distribuição de alimentos. Dentre os 7, os apóstolos escolheram Estevão, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, homem de fé, graça e poder. Qualificado então para a obra a que os apóstolos determinaram. Os apóstolos então puseram as mãos sobre os 7 diáconos, realizaram uma oração e assim foram separados para o trabalho ministerial. E a igreja crescia muito em número e os sacerdotes obedeciam à fé. Frente a esta escolha, começa então uma perseguição religiosa e pessoal a Estevão. E há uma acusação contra Estevão no Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal judiciário para as causas eclesiásticas, religiosas, sociais. Então, no exercício de seu ministério, Estevão realizava muitos sinais e prodígios no meio do povo, através do Espírito Santo. E por este motivo, os que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, discutiram com Estevão sobre a fé cristã. Mas eles não podiam resistir contra a sabedoria de Estevão, que tinha como fonte a sabedoria divina. E não poderiam também resistir ao Espírito Santo, que falava, pelo qual Estevão falava, o Espírito Santo. E com isso, eles se enfureceram. Os opositores de Estevão resolveram subornar então homens para testemunhar caluniosamente contra Estevão, dizendo que ele falava blasfêmias contra Moisés, a lei de Moisés, e contra Deus. O povo, os anciãos e os escribas, acreditando nestas calúnias levantadas por estas 2 falsas testemunhas, levaram Estevão ao Sinédrio, como já falei, uma espécie de tribunal jurídico. E sob o depoimento de 2 falsas testemunhas, incriminaram Estevão, afirmando que este falara que Jesus, o Nazareno, destruiria o templo e mudaria os costumes dados na lei de Moisés. E sobre esta acusação, todos olharam para Estevão e viram então o seu rosto como um rosto de anjo. Estevão faz um discurso no Sinédrio. Estevão então inicia o seu discurso de defesa perante o Sinédrio, realizando a narrativa da historicidade dos israelitas desde Abraão, Isaque e Jacó, passando então pela história de Moisés e pela escravidão e libertação dos israelitas no Egito, com a respectiva então peregrinação do povo pelo deserto junto com o tabernáculo de Deus. Estevão fala sobre o templo construído por Salomão no período monárquico e diz que a habitação do Altíssimo é no céu, demonstrando então que Deus é transcendente e que a autoridade dos homens não pode estar acima da autoridade de Deus. Esse discurso de Estevão, melhor dizendo, no Sinédrio, ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículos 1 ao 50. Nesta sequência desse discurso, Estevão faz
duras acusações aos anciãos, aos escribas e aos que ali estavam dizendo, melhor dizendo, os que estavam ali no Sinédrio. Ele fez um duro discurso contra eles. E, como já mencionei, fez sérias acusações. Dentre elas, Estevão disse que eles tinham uma dura cerviz, ou seja, não estavam dispostos a ouvir a mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo. Estevão disse para eles que eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Estevão disse para eles que eles resistiam ao Espírito Santo, perseguiam e matavam os profetas de Deus que anunciavam a vinda do Messias. No caso, Jesus Cristo. Estevão disse que eles eram traidores e assassinos por terem assassinado a Cristo. E que eles receberam a palavra de Deus, mas não obedeceram. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículos 51 ao 53. Portanto, todo o capítulo 7, praticamente, de Atos dos Apóstolos, é a defesa de Estevão diante do Sinédrio, já que ele tinha sido acusado por duas falsas testemunhas, que ele falava contra a lei de Moisés e que destruiria, no caso, aí o templo seria destruído, né? Que era o ponto, vamos dizer assim, o monumental templo, o que tinha de mais sagrado para aquela sociedade israelita. Ou seja, no caso, Jesus destruiria esse templo. Nesta exegese agora do sermão que nós vamos falar, a partir desta narrativa bíblica, hoje o ser humano, todo e qualquer ser humano, tem um sopro divino na sua vida. Eu tenho um sopro divino na minha vida. Você tem um sopro divino na sua vida. E que sopro divino é este? Hoje, cada ser humano, como já mencionei, ele tem um sopro divino que o torna alma vivente. Ele só vive por causa deste sopro divino. Somos formados de um corpo, alma e espírito. Portanto, um ser tricotômico. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito, formando então uma trindade, na qual refletimos na parte espiritual, alma e espírito. Então a nossa alma e o nosso espírito é a nossa parte espiritual. E é esta parte, alma e espírito, que reflete a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, você é imagem e semelhança de Cristo. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então somos vida, somos
alma vivente, porque temos o fôlego da vida doado, dado por Deus. Jó, capítulo de número 33, versículo 4, ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Eu vou repetir que este texto é o texto, vamos dizer assim, que nos remete a pensar a nossa origem. A nossa origem vem de Deus. Nós somos originados do Senhor. E, portanto, Ele é o nosso Criador. E todo o poder e toda a soberania na nossa vida tem que ser dado a Ele. Portanto, Jó 33, 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Mas, ao mesmo tempo em que recebemos esta vida de Deus, este sopro de vida, nós podemos dizer que a nossa vida é um sopro. Apenas um sopro. A palavra de Deus revela-nos que a nossa vida aqui na terra, ela é curta e finita, comparada a um vapor d'água, uma neblina que se dissipa, ou como uma erva que é levada ao vento. E por isso, quando a nossa alma sai do nosso corpo, a vida passa para a morte. E o corpo fica sem alma vivente. Então, a nossa vida é um sopro. É rápida aqui na terra. No Salmo de número 39, versículos 5 a 6, diz assim: deste os meus dias, o comprimento de alguns palmos. Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos, finito e pequeno. A tua presença é o prazo, ou seja, sem a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Olha o que o salmista está dizendo. Que a vida dele é finita e que sem a presença de Deus, a vida dele é nada. Na verdade, ele continua a falar, o salmista, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Esta vida não levamos absolutamente nada. Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é uma neblina que logo se dissipa. É curto o número de dias que nós vivemos na terra. No Salmo 103, capítulo 15, melhor dizendo, versículo 15 e 16, diz: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E a pergunta que se faz é: qual é o seu destino? Se você conhece a sua origem,
que é o sopro de vida de Deus e o seu destino final. Você sabe que a sua vida é finita e em termos de tempo pequena, logo passa. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você tem cuidado da sua vida espiritual? É muito comum termos cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Quando sentimos dores, sintomas. E há hoje um cuidado muito preocupante das pessoas com o corpo. Nada contra. A Bíblia, inclusive, nos orienta a cuidar do nosso corpo. Mas muitos esquecem de cuidar da sua vida espiritual, de cuidar da sua alma. E por isso mesmo, quando a alma sofre, o corpo também sofre. E por isso mesmo, nós temos um número muito grande, enorme, de pessoas que não cuidam da sua alma. É hora de você cuidar desta alma vivente, deste sopro divino que foi introjetado em você por Deus, o nosso Criador. Você tem uma escolha para o seu destino. E essa escolha, eu posso dizer que ela é única, porque é escolher a eternidade com Deus. E como que eu faço isso? Nossa vida, ela não se resume a viver, ou melhor dizendo, a nossa vida, ela não se resume a viver no máximo 120 anos. Não se resume a isso. Mesmo porque nós não sabemos o tempo em que nós vamos viver aqui, que nós vamos passar aqui na Terra. Mas existe isso, a Bíblia afirma, e eu tenho uma certeza absoluta, e você tem que ter essa certeza, que a eternidade, ela não está distante de nós. Muitas vezes pensamos que a eternidade está longe. Não, eu posso pensar na minha vida espiritual, na minha vida religiosa daqui a algum tempo, ou só quando tiver mais idade. Não. Existe uma eternidade que não está distante de nós, como pensamos que está. Pois não temos o domínio, nós não temos esse domínio de quando o tempo exato, a porta da eternidade vai se abrir para nós. Porque existe uma porta que se abre para a eternidade, para a nossa vida depois desta vida terrena. Mas nós não sabemos quando, mas sabemos que ela vai abrir. E sabe quando é que esta porta da eternidade abre? Ela abre quando nós dermos o último suspiro. Ou seja, o momento em que o nosso corpo, fica sem o espírito e morre. E aí o nosso destino final estará determinado para a vida eterna com Deus, que é a nossa única escolha. Ou, se não for esta escolha, no dia de hoje, agora, você que está a me ouvir e ver, será um destino para a condenação eterna, num lugar inóspito de eterno sofrimento. A escolha tem que ser uma escolha
da eternidade com Deus e não neste lugar inóspito de condenação eterna e de intenso sofrimento. Então a primeira porta da eternidade se abre quando realizamos o último suspiro, e aí estará determinado o nosso destino final. Um outro momento em que esta porta da eternidade vai se abrir é na segunda vinda do Senhor Jesus. Ele estará nas nuvens atmosféricas, esperando a sua igreja, que está espetacularmente, ou que será, melhor dizendo, espetacularmente arrebatada da terra. É arrebatada deste planeta para viver eternamente com Ele. Duas são as ocasiões da abertura desta porta. Quando damos o último suspiro, isso vem ao encontro do tema de hoje, no nosso sermão. E quando é este último suspiro? Quando a nossa alma vivente sai do corpo. O corpo morre, volta para o pó de onde veio, e a alma vivente volta para Deus. E outro momento é na vinda do Senhor Jesus. Ele vai ficar nas nuvens, nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo glorioso. Os que estiverem vivos, fisicamente e espiritualmente, terão seus corpos transformados, também em corpos gloriosos. E os dois, os que morreram em Cristo e os transformados, que estavam em vida neste momento, serão arrebatados, irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares e de lá para o céu, para a vida eterna. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te dar uma notícia importante, em que eu e você devemos seguir esta escolha feita por Estevão. Estevão escolheu a eternidade com Deus. E eu conclamo agora a você, que neste momento entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus veio a este planeta, foi crucificado, derramou seu sangue na cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para perdoar os meus pecados e os seus pecados, para me conceder vida eterna e conceder a você vida eterna. Mas é preciso que antes que essa porta da eternidade se abra para você, você já tenha esta decisão da entrega da tua vida a Jesus, reconhecendo como Salvador e Senhor. O seu Salvador, o seu Senhor. Vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 54 a 60, que diz o seguinte: quando eles ouviram isto, ou seja, o discurso de Estevão, que eu falei há momentos atrás, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nele, ou melhor dizendo, no céu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz,
taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra, adormeceu. Ou seja, Estevão deu o último suspiro e a porta da eternidade se abriu para ele, para ir ao encontro de Jesus, para salvação e vida eterna. Estevão se defendeu, como nós já lemos aí, em um contundente discurso no Sinédrio, diante dos anciãos, escribas e das pessoas que lá estavam, que se enfureceram com muito ódio em suas respectivas almas. Mas Estevão, com os olhos fitos no céu, viu Jesus em pé, à destra de Deus. Ou seja, Estevão contemplou a abertura da porta da eternidade para dar continuidade à sua vida, não mais na terra, mas em poucos minutos, eternamente no céu, com o Senhor Jesus. E este é o momento agora de você realizar esta decisão, tomar esta decisão em nome do Senhor Jesus, entregando a tua vida a Ele, a Jesus Cristo, garantindo então que em qualquer dos dois momentos, no último suspiro, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja, a porta da eternidade está aberta para você, para viver eternamente no céu. Porque não sabemos quando é que estas duas ocasiões que a porta da eternidade se abre para nós. Nós não sabemos o tempo, o momento. Então a decisão tem que ser agora, instantânea, neste momento. Entregue a sua vida a Jesus. Os opositores de Estevão arremeteram-se contra ele e lançaram-no fora da cidade. Retiraram as suas roupas, deixando-as diante de um jovem chamado Saulo, o futuro apóstolo de Jesus, e apedrejaram Estevão até a morte física. Estevão, em seu martírio, primeiro mártir da igreja cristã, antes de seu último suspiro, preste atenção no que estou falando. Estevão, em seu martírio, antes de seu último suspiro, invocou a Cristo, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E em seguida, ajoelhado, disse em alta voz: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Liberando então perdão. Sendo então estas duas frases: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, Senhor Jesus, não lhes impute este pecado, as mesmas palavras que Jesus tinha proferido antes, por ocasião de sua crucificação e também de seu último suspiro na cruz do Calvário. Preste atenção no que eu vou falar agora. Ao ser crucificado na cruz do Calvário, Jesus abriu a porta da eternidade para a vida eterna no céu. Para os que creem em Cristo como seu Salvador e Senhor. No jardim do Éden, Satanás, ao induzir Adão e Eva a pecarem contra Deus e contra eles mesmos, abriu a porta da eternidade para a humanidade viver em contínuo pecado e para a condenação eterna. Para viver também num lugar inóspito de eterno sofrimento. Isto para os que não creem em Jesus como Salvador e Senhor de suas respectivas vidas. Entrega a tua vida a Jesus, para que você, tal qual Estevão, contemple a abertura da porta da eternidade celestial e tenha
a esperança garantida de viver eternamente no céu. Pois não sabes o momento que a porta da eternidade vai se abrir para você. E, portanto, não espere pelo seu último suspiro. Resolva agora onde será a sua eternidade. Entregue a sua vida a Jesus. Vamos realizar uma oração final, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós continuamos na Tua presença e te agradecemos pela palavra proferida, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Mas também, Senhor, palavra de exortação, nos conclamando a entregarmos as nossas respectivas vidas à Tua pessoa, que num sacrifício de cruz realizou a nossa redenção. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esta exortação. O meu coração borbulha ardentemente um fogo ardente, que se assemelha a uma luz, que ilumina todo o meu corpo e toda a minha alma, e todo o meu espírito, que está voltado para Ti. E assim, ó Deus, eu espero que o Teu Espírito venha convencer todas estas pessoas que ouviram esta palavra e que não fizeram a sua profissão de fé, da entrega de sua vida ao Senhor, que o faça agora. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. A você que acompanhou este sermão, o nosso muito obrigado. Esperando que você participe do nosso próximo encontro e que compartilhe este sermão com as pessoas que você ama e com aquelas em que você entende que o Espírito Santo direcione, melhor dizendo, para que elas venham a ouvir esta palavra. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, denominado Palavra do Senhor, com uma condição: se Deus permitir.